É aquilo, né? Não basta parecer honesto, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Nessas circunstâncias, ganhar é o mais importante. Depois a gente vê como é que ganhou, né? Canal Tricolaço na Copa, depois de Brasil 3, Haiti 0. Olha, eu vou te falar, tem muito para melhorar ainda a seleção brasileira, mas é assim. É muito diferente você analisar um quadro de vitória de um quadro de empate onde tudo começou ruim. Porque é preciso destacar algumas coisinhas. O jogo não foi brilhante. No geral, a impressão de que o Brasil pode chegar longe ainda não apareceu. O Brasil fez no global um jogo muito mediano. Agora, tem coisas que precisam ser observadas, destacadas. Vamos lá. Comparando sempre Brasil e Marrocos com Brasil e Haiti. O Brasil começa o jogo contra Marrocos muito mal. A gente até fez uma escala aqui, né? No vídeo passado. 12 minutos muito ruins, até os 15, a partir dos 12, querendo entrar no jogo. Dos 15 aos 18, já dentro do jogo, e dos 18 ao 25 resolveu jogar. E aí foi bem até os 30, fez gol, e aí começou a tomar de novo um pouco de sufoco de Marrocos. Segundo tempo, melhorou, mas não tinha muita força ofensiva, mas já não deixava Marrocos chegar, se organizou bem defensivamente, mas não conseguiu mais marcar. O jogo de hoje começa nesse panorama, né? É como se fosse uma continuação. Então, hoje o time começou bem postado, ou seja, bem colocado em campo, mas sem agressividade. Primeiro se assustou um pouco, observou o Haiti, depois começou a se soltar dentro de campo. Mas ainda foi um tipo, uma maneira de jogar muito cautelosa. E o que me preocupa mais, ainda um time sem o automático ligado. O que é o automático? Quando você tem um time bem treinado, as funções acontecem naturalmente. O cara que está aqui, ele sabe que o outro vai estar lá, que o outro vai passar aqui. Você percebe algumas interações, poucas, mas não constantes. Isso é o maior sinal daquilo que foi dito antes da Copa começar, inclusive. Qual era a maior preocupação? O Brasil tem bons jogadores. O Brasil não tem um time. Aliás, eu sempre chamo a atenção para quem faz crítica aberta aos jogadores, pura e simplesmente sem analisar nada. Esses jogadores são bons. Esses jogadores são destaques nas suas equipes. Esses jogadores têm títulos conquistados. Esses jogadores têm protagonismo em muitos times. Agora, você pega todos eles, mistura numa equipe só, e eles não se conhecem bem e não têm tempo para treinarem juntos, demora para você desenvolver. Se o técnico ainda não tiver uma ideia muito clara na cabeça de como ele quer que o time jogue, demora mais ainda para que esse entrosamento aconteça. E o Brasil está nesse estágio. A gente falou, o Ancelotti assumiu há 14 meses, teve pouca chance de reunir o time para jogar. Ele é um treinador de clube, então ele tem uma rotina de dia a dia, onde ele vê o jogador todo dia, onde ele faz reunião e pensa todo dia. Essa rotina muda para algo que acontece só ocasionalmente. Então, nesses 14 meses, por exemplo, teve 5 datas FIFA, sendo 2 de eliminatórias da Copa do Mundo. Quer dizer, 2 com jogos para valer. E outras 3 com jogos amistosos. Você usa para testar. E aí você nunca tem todo mundo, né? Você tem jogador que machuca, que não pode ir, o outro que é cortado, o outro que tá lá, mas aí é cortado a hora que tá lá. Então, ele nunca teve uma equipe pronta. Ele foi para a Copa do Mundo sem ter essa equipe. E tudo que ele faz é observar quem combina com quem. O problema são 8 jogos. E nessa da tentativa dos 8 jogos, o que você espera é que pelo menos o jogo de bola saia. Então dá para a gente dizer o seguinte: o primeiro tempo do Brasil não foi organizado, mas teve um pouco de agressividade depois dos 15 minutos. Porque até os 15 o Brasil dominava territorialmente e tinha a posse. Mas era aquele time estéreo que não sabia muito bem o que fazer com a posse. Então, em determinado momento do jogo, entendeu que podia servir o lado direito
com o Rafinha na velocidade, porque o lateral sempre deixava ele solto. Deu certo, ele entrou diagonal uma vez, fez um golaço, mas estava impedido. Aí o time passou a alternar essas buscas também pelo Vinícius Júnior. Deu certo, uma das jogadas ele abriu demais, mas aí encontrou o meio da área e o Matheus Cunha estava lá e fez o gol. E depois, com o primeiro gol conquistado, aí o Brasil ficou numa postura que é natural de times que não tem muito entrosamento. Qual é? Agrupa todo mundo, espera os caras virem, porque eles vão precisar vir para fazer pelo menos um gol, e ataca o espaço. E assim foi. Né? Assim o Vini sai em contra-golpe, encontra o Matheus Cunha, que faz um golaço de perna esquerda. Assim, o Paquetá lança maravilhosamente bem o Vini Júnior na velocidade, ele vai e faz o terceiro gol do Brasil. E aí o Brasil administra até o final do primeiro tempo. Interessante. É um jogo reativo, que é um jogo antiquado, né? O jogo reativo é um futebol mais antigo, mais simplório. Mas talvez os mais velhos lembrem, o Brasil sempre se deu bem jogando reativamente. A seleção de 2002 é uma seleção muito mais de reação do que de construção. Né? A seleção, até de 70, é uma seleção de muita reação. Porque o futebol brasileiro, especialmente o praticado pela seleção brasileira ao longo do tempo, foi um futebol de reação. Agrupa, espera o espaço e ataca o espaço. Agrupa, espera o espaço e ataca. Pode procurar aí. Vai no YouTube agora que você vai achar trocentos gols do Brasil assim em Copas diferentes. Dá segurança para o jogador. E assim, como o Brasil sempre usou muito o individual, para o jogo individual esse tipo de sistema funciona, porque você depende de um insight do cara, da velocidade e do acompanhamento da jogada por outros jogadores. Não dá para jogar hoje em dia um torneio inteiro reagindo. Porque você tem os times que são especialistas em marcar pressão, que são aqueles times que vão para dentro do seu campo e eles não é que eles deixam as costas, até deixam, mas eles fazem um trabalho de pressão em cima da sua defesa que você não aguenta. Se você não tiver muita firmeza na defesa, você é constantemente vazado e aí o seu time, mesmo tendo com duas linhas, ele é agredido, atacado e toma gol. O que dá certo com um negócio como esse? Você aguentar a pressão e ter gente de velocidade para sair. Né? Nesse sentido, usar ponta, como gosta o Ancelotti, não é ruim. O problema é que não desenvolveu esse jogo. Né? Segundo tempo foi morníssimo, morníssimo. Aí é assim, você tem maneiras de enxergar. Foi ruim do ponto de vista técnico? Não. Mas não foi bom porque o time se acomodou com o resultado que tinha conquistado e preferiu trabalhar, sabendo que tinha um time fraco do outro lado, muito mais na administração. Deu certo? Deu. Eu gosto? Não. O torcedor brasileiro gosta? Não. O torcedor brasileiro tem 3-0 no placar, tem um time fácil do outro lado, quer ver 4, 5, 6 e assim tem que ser. Não dá para dizer que não tentou, mas foram tentativas individuais. Então, são 3 momentos do jogo, uma numa jogadaça do Martinelli com o Vinícius, bola de calcanhar, o Martinelli bate no travessão, outra o Endrick faz o gol em impedimento, e teve uma outra jogada que os jogadores de ataque ficam em dúvida do que fazer ali. O Ederson, ao invés de botar na cabeça do Danilo, ele tenta nem chutar nem cruzar e perde a bola. Mas o Brasil chegou ali. Depois já administrou mais e não conseguiu chegar tanto. Vamos lá, alguns aspectos importantes. Rafinha saiu. A gente não tem exatamente o diagnóstico completo, são 2 problemas, né? Aparentemente ele sentiu músculo na coxa, e se for isso, talvez não volte já. E o Rafinha tinha uma questão de bolhas no pé. Ele recebeu uma chuteira nova do seu patrocinador, estava usando, mas por algum motivo essa chuteira provocou bolha no pé de jogador de futebol. É um troço muito chato, não é frescura. Se você tem bolha no seu pé e dói muito e você não aguenta,
Imagina o cara ter várias bolhas e depender disso profissionalmente, e ele tem que correr em alta temperatura, e a temperatura do corpo aumenta. Não é fácil, não. E às vezes o cara tem bolha, corre, mas como ele está com dor, suportando a dor e fazendo pressão, ele muitas vezes tem contusão muscular por isso. Agora você vê como é que é, né? O Rafinha não conseguiu render na Copa ainda. Então, ó, numa dessa ele sai, como aconteceu, entra alguém no lugar e esse alguém rende mais. O Ryan foi a primeira opção do Ancelotti, todo mundo queria o Endrick, né? O Ryan é um jogador que eu acho muito legal, muito novo, é o mais jovem da seleção brasileira, mais novo que o Endrick. Não comprometeu, mas também não deu nenhum tipo de esperança de que possa arrebentar e tal. Mas fez o basiquinho, o arroz com feijão, coisa de menino novo que fala, eu não vou me comprometer aqui. Apareceu o Danilo, dava bola, apareceu o Martinelli, dava bola, apareceu o Paquetá, dava bola. Ah, o Endrick, que foi o jogador que todo mundo queria ver, entrou tímido. Eu acho que aí tem alguns aspectos que contribuem. Ele entra, o jogo já está definido, é um momento de mais pressão do Haiti do que do Brasil, é um momento de mais administração do Brasil, então a tendência é que a bola vá pouco à frente. E também tem uma questão assim, ele aproveita um lance muito bonito do Ryan e faz o gol, o impedido, e ele ficou muito contente e tal, mas a impressão que dá é que depois que ele soube que estava impedido, o gol foi anulado, ele murchou. Também é normal, cara, é muito novinho, cara. É muito menino, tem cercado de expectativa, muita pressão, mas não pode acontecer. Mas assim, não foi uma tragédia. Ao contrário, não comprometeu. Fez nada errado. Só que aquilo que se esperava dele, show, o drible e tal, não aconteceu. Ah, eu entendo, como eu estava vendo na transmissão na TV, que o Ancelotti vai ter que montar o time sem o Rafinha. E aí eu acho que ele não vai de novo arriscar. Não vai de novo arriscar. Eu acho que ele vai puxar alguém que ele já usou outras vezes e em quem ele tem um pouco mais de segurança, que é o Luiz Henrique, que eu acho uma baita opção. Hoje eu sou mais Luiz Henrique que Rafinha. Mas obviamente a gente quer ver Endrick, a gente quer ver Ryan. Né? Eu lembrei aqui no vídeo pré, o que me irritou no Ancelotti não foi. Eu não tô nesse time que acha que tem que ser o Endrick porque tem que dar show. Eu sou muito prático. O Brasil jogou contra o Panamá um amistoso no Maracanã de despedida, 6-2. O primeiro tempo terminou 1-0, um golaço do Vini Júnior no começo do jogo. Depois o Brasil administrou o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo entraram Danilo Santos, do Botafogo, o Endrick, o Ryan, entrou todo mundo, né? Mas enfim, basicamente esses quatro, cinco. Luiz Henrique e Paquetá, que estava fora do time. Cara, o time fez 5 gols. E fez por causa da presença destes caras. Aí você fala, mas era o Panamá. Aí tem o jogo com o Egito. O Brasil faz um gol e toma um gol. Aí vai pro segundo tempo. Entra esses caras. O Paquetá já estava no time dessa vez. Entra Ryan, entra Endrick, que faz um golaço. Entra Luiz Henrique. O Brasil faz 3-1. Porra! Se você, observando isso, não entendeu que esse time mais móvel rende mais do que aquele time mais conservador, pô, você não pode ser chamado de um dos melhores técnicos do mundo. Essa é a decepção que eu tive com o Ancelotti. Porque ele sabe. Não pensem que ele ignora isso. Mas ele tem aquele conservadorismo dos caras experientes. A questão é, na Copa passada, a Argentina perdeu 2-1 para a Arábia Saudita, um jogo ridículo. Mudou 6 jogadores para o jogo seguinte. O Scaloni acertou e ganhou a Copa. Por quê? Porque Copa eram 7, agora são só 8 jogos, cara. Você não vai ter um turno inteiro para ir ver o jogador desenvolver. Puta, não foi bem hoje, amanhã ele vai. Não. Você tem que ser certeiro. Então ele tá tendo, entre aspas, uma oportunidade agora para arriscar. Eu arriscaria no Endrick. Arriscaria. Acho que ele pode dar muita coisa para esse time. Tudo bem, não quer. Eu acho que o Luiz Henrique é uma baita pedida. Mas o Brasil vai continuar sem ter um jogador para ocupar o meio. O Matheus Cunha não ocupa o meio como centroavante de área, apesar dos 2 gols que fez hoje. Para mim, é melhor em campo, inclusive junto. O melhor foi o Vini, mas ele foi ali coladinho no Vini. Um cara de mais presença de área do que ele, o Endrick é.
Aí talvez, se você bota Luiz Henrique e Endrick, você não tem esse jogador da ligação que era o Matheus Cunha hoje. É assim, é importante, mas você vê, o Brasil fica muito burocrático. Eu prefiro um Brasil agressivo. Prefiro um Brasil mais agressivo. Vamos às notas. Goleiro Alisson, putz, assistiu o jogo, aí no segundo tempo quis fazer graça, porque acho que queria aquecer. O Haiti só foi tentar alguma coisa lá do meio do segundo tempo para frente. Nota 6. Presente em campo, nota 6. Danilo, ó, enquanto esta Copa estiver acontecendo, enquanto Danilo estiver jogando no Flamengo e eu assistir aos jogos e acontecer o que eu tô vendo, eu direi aqui. O Danilo jogou bem. Porque virou moda o hate no Danilo. Virou moda o hate no Danilo. Então, duas coisas que são verdadeiras. O Danilo está mais velho, né? Tem menos gás. E no Flamengo, ele, além de ser zagueiro, ele nem joga, ele nem é o titular. As pessoas sempre fazem esse mantra. O Danilo não podia ter ido porque ele é reserva do Flamengo e nem lateral ele é. Bom, eu já disse aqui que teve jogos do Flamengo onde ele precisou entrar, entrou de lateral e foi bem. E entrou no Brasil de lateral no primeiro jogo da Copa com a saída do Ibanez, que estava com medo. E hoje, desde o começo, e foi bem. Por mim, continua no time, nota 6,5 para ele. Marquinhos, mais firme a atuação hoje, tudo bem, também não foi incomodado, mas presença mais firme. Nota 7. Já o Gabriel Magalhães estava confiante demais e teve momentos onde ficou um pouco vulnerável, nota 6,5. O Douglas Santos é aquilo. Você não vai ver o Douglas Santos dando um show. Mas você não vai ver o Douglas Santos fazendo merda. Por favor, aprendam a assistir o jogo desse jogador. Ele não é um artista. Mas ele não vai atrapalhar o time. Nota 7 para ele. Hoje quase fez um gol. Casemiro, para mim, de novo abaixo. Comprometeu menos hoje, mas ele ainda está pesado, lento e erra passe. O jogador na função dele não pode errar passe. Para mim, continua. Adoro Casemiro, hein? Mas para mim, continua. Sai Casemiro, entra Fabinho. Nota 5. Bruno Guimarães, partida correta, participativo, bons toques na bola, ajudou mais que atrapalhou, mas hoje foi mais contido do que no jogo contra o Marrocos. No jogo contra o Marrocos, eu achei que ele jogou melhor. 6,5 para ele. Lucas Paquetá, vendido no começo, depois assentou. Quando assentou, melhorou. Deu alguns passos importantes, um lançamento primoroso para o Vinícius no terceiro gol. Dá para subir a notinha do Paquetá hoje para 6,5. Mas eu ainda sou o time sem ele e com o Danilo. Rafinha, cara, agora tá machucado, né? Mas o Rafinha é o seguinte, não chegou na Copa ainda. E ele é um cara irritadiço, ele não demonstra simpatia, ele tem aquele jeito marrento de ser que tá tenso o tempo inteiro. Isso também ajuda, viu? Ajuda na bolha, ajuda a machucar músculo, porque fica tenso. Não foi bem, não. Fez um golaço, tava um pouco mais solto, mas se terminasse o jogo, ia terminar com uma nota baixa. Nota 5 para ele. Matheus Cunha, muito bem. Muito bem por algumas razões. Ele não é um centroavante de área, ele não é isso na vida. Ele já foi, mas ele não é. E o Ancelotti exige algumas funções dele. Por exemplo, ele trabalha ajudando a armar. E ele faz isso bem. Ele tem bom passe, ele consegue conduzir a bola verticalmente e entrar no meio da defesa. Ele ia buscar a bola lá na intermediária defensiva do Brasil, vinha trocando passe com o Vini, recebendo na frente, se colocando na área. Então ele fazia essa travessia do campo, se coloca bem na área. Fez 2 gols porque estava bem colocado na área. Nota 8 para ele. E o Vini Júnior fez um gol, deu passe para o primeiro gol, tentou dribles, deu outros passes importantes ao longo da partida, jogou até o fim, sempre ligado, não se entregou um minuto só, nota 8,5 para ele. Melhor do Brasil foi ele. Entraram Ryan no lugar do Rafinha. Eu já disse aqui, achei um pouco tímido, é normal, mas por isso que a gente fala que é complicado lançar mão de moleques durante a Copa, porque tem fenômenos como o Boad lá do Marrocos, mas os outros é isso aí, é o padrão.
Vou dar uma nota 6 para ele. Entrou o Endrick, que entrou explosivo, fez gol, depois baixou a crista, mas pela participação, porque o Endrick é legal assim, tá sempre lá, né? Se mete na área, vai brigar por bola, tenta dar passe. Nota 6,5 para ele. Martinelli, achei que entrou muito bem o Martinelli, muito ligado no jogo. Ele é um jogador muito voluntarioso, né? Para quem não está acostumado a ver, ele é um cara que está sempre presente e é muito colaborativo, é um jogador de time coletivo, não é um cara que joga para si. Tentou 3 vezes acertar um passe bom para o Vini e para o Endrick, a defesa acabou chegando primeiro, mas quando eu digo, não é que ele errou, ele tomou a iniciativa de abrir jogadas por ali e conseguiu. Gostei do Martinelli, nota 7 para ele. Entraram também o Danilo Santos, Danilo do Botafogo, muito presente também, foi para a área, se colocou em condição de fazer gol. Esse jogador desde o Palmeiras, né? Um jogador especial, né? Cara intenso, que entende o jogo, entende onde deve estar. Nota 7 para ele também. E o Ederson entrou atrapalhadaço, mas acho que eu não esperava estar ali, tem que esperar, lógico. É aquela coisa, nunca foi uma Copa primeira que vai, onde é que eu tô, o que é isso, sou eu que tô aqui mesmo, tal. Isso acontece com caras como o Ederson. E isso fez com que ele errasse um lance que era para ele meter na cabeça do Danilo e não fez, chutou, o zagueiro tomou dele, e na outra ele ficou de frente pro gol, o gol cresceu e ele bateu torto para fora. Mas é um jogador bom para fazer as funções ali de volante e tal, vai acabar acertando. E o Ancelotti, cara, precisa melhorar, Ancelotti. Praticamente o Brasil ainda é um time frágil, precisa melhorar o toque, o passe, cobre isso dos seus jogadores, e você precisa achar que tá ruim. Não adianta, vou passar confiança para os jogadores. Não, você tem que achar que tá ruim, cara. O Brasil ganhar o Hexa passa por você achar que tá ruim. Porque aí você vai acertar, se é bom. Sabe quem que eu mandaria pro campo? O meu goleiro não seria o Alisson, dessa vez seria o Everton, mas enfim. Vou considerar que o Ancelotti coloque o Alisson, mas eu vou colocar a minha. O restante da escalação seria Danilo Marquinhos, Magalhães Douglas, Fabinho, Danilo Santos e Ryan. Luiz Henrique, Endrick e Vini Júnior. Esse time ganha a Copa sem Neymar. Com algumas substituições de vez em quando entrando Martinelli. Aí nessa aí. Valeu, meu povo! Quarta-feira tem mais, né? Escócia e Brasil. Vamos ver que bicho que vai dar. Valeu!